vamos começar pelo Sistema Nacional de Cultura para ter um entendimento geral da importância disso até a gente chegar lá nas oportunidades, né, o que é o CPF da cultura e na a Lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc, certo? Então, antes eu peço para vocês, por favor, curte aí para ajudar aqui a gente da TV Fender Cultura e outras pessoas que estão envolvidas nessa programação aqui no projeto, que é um programa de fomento, né, de suporte a projetos socioeducativos culturais. Então, assim, envolve muita gente. É bacana que você possa fazer isso. Também quem não se inscreveu, se inscreve no canal. É bastante importante isso para a gente dar continuidade e poder trabalhar com outras pessoas e estar sendo beneficiando mais pessoas. É isso. Então, o Sistema Nacional de Cultura, né, segundo a Lei 216-A da Constituição, isso está na Constituição Brasileira de 1988, que é tido como a Constituição Cidadã, né, que tem muitos pontos importantes, né? O que vem a ser o Sistema Nacional de Cultura? É um processo de gestão e promoção das políticas públicas de culturas democráticas e permanentes, pactuadas entre as federações no Brasil, né? Entre as suas esferas, que é nacional, estadual e municipal e Distrito Federal, né? E junto com a sociedade. Então, é organizado em regime de colaboração de forma descentralizada e participativa, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais. Então, assim, isso é muito importante para a gente estar a par dessas do que é o sistema, né? Como a gente viu aqui, ele tem o sistema ele é em âmbito nacional, estadual e municipal, né? Então, tem uns princípios, né? E isso é indicado, não é imposto, mas é indicado pela Constituição que esse sistema seja aplicado tanto em nível de estado como de municípios. Então, isso é bem bacana, porque é como se fosse uma instância, né, da mesma intenção desses objetivos, né? E os princípios é o quê? A diversidade das expressões culturais, a universalização do acesso de bens e serviços culturais, fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento de bens culturais, cooperação entre os entes federados, né, como falamos, Estado, municípios, Distrito Federal, e integração, né, na execução das políticas, dos programas, complementariedade nos papéis dos agentes culturais, né, que é justamente a colaboração e a participação que se complementa, né, entre esses agentes, né, transversalidade das políticas culturais. Então, assim, os setores, a cultura não é só artesanato, não é só música, não. Tem esses setores, mas as políticas culturais ela trabalha transversalmente. Então, ela envolve uma coisa, envolve a outra, não é uma coisa separada, né? A transparência, né, de compartilhamento das informações, que é super importante, democratização para que todos tenham acesso, descentralização para que não seja apenas um pequeno grupo que esteja à frente dessas políticas e a aplicação progressiva dos recursos, né? A ideia é que vocês vão ver que existe o CPF da cultura, eu vou falar para vocês daqui a pouco, que aí é justamente onde nesse CPF tem os fundos, né, que eles devem ser
os orçamentos públicos, né, da cultura devem ser distribuídos aí a partir do governo federal até os municípios, né? E ele se constitui, né, tem uma estrutura, né? O Sistema Nacional de Cultura tem uma estrutura básica que se replica nas outras esferas, né, estadual e municipal, que são os órgãos gestores da cultura, né, os conselhos de política culturais, que é justamente paritário, que é uma participação da sociedade civil e do governo, né, mesmo em nível de estado e município, e as comissões intergestoras, né, que existem, essas comissões dentro dos conselhos, né, o plano de cultura, que é fundamental, né, o plano de cultura, que ele tem um período, então existe uma construção, um plano de cultura, a gente vai falar dele também daqui a pouco. O sistema de financiamento à cultura, isso tudo constitui, né, a estrutura do Sistema Nacional de Cultura, né, são os componentes. Então, também tem os programas de formação na cultura, né, e o sistema setoriais de cultura, né, são justamente esse sistema que define, mesmo que seja transversalmente, mas define os setores das artes, que faz parte da cultura, certo? Então, esse é o Sistema Nacional de Cultura, é, está na Constituição Brasileira e que é de suma importância, né? Porque vocês vão, ao decorrer desse vídeo, você vai ver que tem muita importância, é fundamental você saber disso, mesmo que você não seja artista, não trabalhe com cultura, mas todos nós temos, a cultura está em volta de nós e a gente vive a cultura, você queira ou não. Eu só vou complementar alguns pontos interessantes, né? A discussão, né, para a criação do Sistema Nacional de Cultura foi iniciada no primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente então, né, que era preciso a atuação dos poderes públicos na área da cultura, que fosse uniforme e coerente em todo o território nacional, nas três instâncias governamentais que já falamos aqui: União, Estado e municípios, né? No sentido de garantir ao povo brasileiro o pleno exercício dos direitos culturais, conforme definido pela ONU. Então já existe também já, é já replicou de um consenso também construído da ONU. Então, assim, é muito interessante a gente seguir isso, porque isso mostra é, a seriedade, a cientificidade do, dessa construção, né? Então, assim, é uma coisa que é indiscutível. Indiscutível. Livre criação de expressão, livre acesso, livre difusão, livre participação nas decisões de política cultural, direito autoral, direito de intercâmbio cultural. Então, isso aí é o que a ONU, a Unesco, é, define como direitos culturais, né? Então, essa definição da ONU está constituída no Sistema Nacional de Cultura. É um modelo de gestão, promoção de políticas, como a gente já falou. Então, a gente passa aqui a falar sobre o Ministério da Cultura. Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura, no governo do Temer, até agora, só tem sido destruído. Primeiro que acabou o Ministério da Cultura, já no governo do Temer. Então, assim, se você fizer uma busca no Google, Ministério da Cultura, o MEC lá, você vai ver que o link já nem existe mais. Você coloca lá, eles fizeram como é que se chama? Redirecionamento. Redirecionamento. Você chega lá no Ministério da Cultura, clica, ao invés de ir para o assunto do Ministério da Cultura, vai para outra coisa, para outro assunto.
Então, assim, infelizmente, nem no Google aparece mais o Ministério da Cultura, né? Mas eu vou te explicar um pouco por que isso. É importante que você assista esse vídeo, tá? E curte aí e se inscreve, por favor, para ajudar a gente a dar essa continuidade nesse trabalho do projeto Penicultura, que é um programa de desenvolvimento de projetos, de microprojetos. Você também se inscreve lá também. Agora, em 2023, a gente vai ter uma novas ferramentas, muito mais atenção, muito mais dinamismo, participação. É muito produtivo e você, com certeza, vai se beneficiar bastante. Então, entra lá também e se inscreve. Foi em 2019 que aconteceu isso, 2019, e infelizmente a gente diminuiu aí no poder. E quando isso acontece, pela construção do Ministério, né, que existe o valor em nível nacional e a organização ela vai se replicando, né? Então, quando você corta uma coisa dessa, você desarticula bastante os processos do Nacional de Cultura, voltando para o Sistema Nacional de Cultura. Teve um tópico lá que a gente viu que era o plano, né, nacional de cultura. Então, da mesma forma que existe o Plano Nacional de Cultura, existe o Plano Estadual de Cultura e o Plano Municipal de Cultura, certo? Então, vamos entender um pouco. Apesar é, dessa quebra, né, desses objetivos, mas agora também a gente vai retomar. Então é importante que a gente saiba disso, porque vai ter uma retomada, que eu vou também falar disso daqui a pouco para vocês. A gente está acompanhando um desenvolvimento e tudo isso que eu estou falando para vocês é de suma importância esse entendimento, né? Então, o que é o Plano Nacional de Cultura? A gente já viu o que é o Sistema Nacional de Cultura. Agora, o plano, especificamente, né, que faz parte do que eu também falei que ia conversar com vocês, do CPF da Cultura, né, que é o Conselho, o Plano e o Fundo. CPF, Conselho, Plano e Fundo da Cultura, em nível do estadual, municipal e federal. Então, o que é que acontece? O Plano Nacional de Cultura é um conjunto de princípios, objetivos, diretrizes, estratégias, ações e metas que orientam o poder público na formulação de políticas culturais. Veja a importância disso. Previsto no artigo 216 da Constituição Federal. Está dentro da Constituição isso, né? O Plano Nacional de Cultura. Então, foi criado na Lei 2.343, de dezembro de 2010, certo? Seu objetivo é orientar o desenvolvimento de programas, projetos e ações culturais que garantam a valorização, o reconhecimento, a promoção e a preservação da diversidade cultural existente no Brasil. É isso que o Fenecultura quer fazer de forma que seja aberta com a sociedade civil e com os gestores públicos, um ambiente onde as pessoas possam conversar, possam criar parcerias, grupos de trabalho, para a gente poder atuar como uma organização informal, mas que seja mais com uma relação social, entendeu? Por isso que o Fenicultura é tão interessante e tão necessário, porque a gente precisa de um ambiente assim. Então, porque existe esses programas, né, em nível de governo, até mesmo o conselho, que é paritário, né, civil e governo, mas ali, de qualquer forma, ele tem uma gestão que, no final das contas, e vocês vão ver isso também, que eu vou falar para vocês, no final das contas, fica lá com o governo a decisão final, né, já contando com toda a influência política que existe. Então,
o Fencultura sai disso, e isso é muito bacana, entendeu? Nós não temos partido, estamos ali sem ter partidos. O nosso partido é a cultura, é o bem social e o trabalho nessas áreas. A educação, isso é o nosso partido. Então, como é que é formado, como acontece, como é elaborado esse plano? Após a realização de fóruns, seminários, acontecem consultas públicas com a sociedade civil, né? E a partir de 2005 que ocorreu isso, sob a supervisão do Conselho Nacional de Políticas Culturais, o Conselho de Cultura em nível nacional. Então, é um marco importante, né, no processo, que foi a primeira Conferência Nacional de Cultura, realizada em 2005, a primeira Conferência Nacional de Cultura. Então, o Conselho de Cultura Nacional de Políticas Culturais é um órgão colegiado que compõe o Sistema Nacional de Cultura. Veja que as coisas estão interligadas, muito bem organizadas, para que tudo seja muito dinâmico e eficiente. A gente precisa aplicar isso. É isso que a gente precisa fazer. Certo? E lembre-se que aí, aqui está falando, que aí eu estou falando para vocês aqui, é um órgão colegiado que compõe o Sistema Nacional de Cultura e integra a estrutura básica da Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania, que eu falei para vocês, agora é da cidadania. Mas, por enquanto, porque estamos aguardando aí, a gente vai falar sobre isso, uma mudança e a volta do Ministério da Cultura. Isso é uma coisa muito boa, gente. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Então é isso. Então, tem por finalidade, né, propor a formulação de políticas públicas com vistas a promover a articulação e o debate dos diferentes níveis, governo, esse é o plano, sociedade civil organizada, né? E aí o artigo 1º sobre a vigência desses planos, né? No artigo 1º da Lei 12.343, de 2010, define que tem uma duração de 10 anos, ou seja, quando se constrói um plano de cultura, ele vale por 10 anos. Então, essa construção é sempre muito importante. Então, assim, eu tive a oportunidade agora de participar da construção do plano, porque também existe o plano setorial, né? De cada linguagem existem os planos. Então, eu estou participando da comissão setorial do artesanato, com muito orgulho, e alguns pitacos eu já dei, e eu acredito, o pessoal que trabalha são pessoas sérias, são pessoas que entendem e que viveu, que tem história e sabem muito bem a importância, e aí vem os detalhes lá na formulação. Então, isso ocorre em nível de Estado e ocorre em nível de município também, né? Então, são 10 anos. E aí eu vou falar para vocês quando é que vai acabar isso. Certo? E nesse momento está acontecendo uma elaboração do novo plano de cultura. Eu vou falar para vocês o prazo, o novo prazo e tudo mais, mas vamos dar um segmento aqui, né? Então, outra coisa importante, né, que norteia os planos de cultura, em nível nacional, principalmente, é a expressão simbólica, mas são em todos os níveis. Mas vamos falando no nível nacional, já se entende que isso é aplicado em nível estadual e municipal, apesar de que nem todos os estados e nem todos os municípios aderiram ainda, instituíram, né, esse sistema, acolheram ainda por falta de implementação mesmo. Mas a ideia, inclusive, do Fenectura também é essa, auxiliar as pessoas ali, um ambiente para que facilite a conversa e, ao mesmo tempo que produza e desenvolva projetos, também oriente, né, essas pessoas, indique essas pessoas para que elas
ela aplique no município o Sistema Nacional de Cultura, que aí, em termos de município, é o Sistema Municipal de Cultura, mas que replica, né, as mesmas condições, que é a expressão simbólica, a cidadania e o potencial para o desenvolvimento econômico. É isso. Então, são os eixos norteadores do Plano Nacional de Cultura. Então, isso é muito importante, muito objetivo isso, porque isso envolve todo, todo, todas as instâncias de nossa cidadania, né? Então, a simbólica, direito de cidadania, a simbólica da nossa identidade, da cidadania como direito de cidadão, e econômico, que é justamente o reconhecimento que essas práticas elas mexem e estão incluídas também no valor com o valor econômico. Então, é, dito isso, a gente precisa entender o seguinte: como por enquanto está na Secretaria da Cidadania, como falei para vocês, que houve essa mudança aí, desde 2016 até agora. Mas aí é o seguinte: boa notícia, boa notícia. É que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, não é uma questão de partido, não é uma questão. Nada disso. É uma questão de cultura, né? É uma questão da gente ver o que é que está acontecendo, né? Promete voltar ao Ministério e fortalecimento da cultura. E isso já estamos em dezembro, isso já está acontecendo, entendeu? A Comissão de Cultura está trabalhando junto também assim na formação do novo Conselho Nacional, no nível nacional de cultura, e também da volta do Ministério da Cultura e de vários programas, né? E então isso aconteceu em novembro agora, dia 20, o Lula falou isso, e a partir do dia 1º a gente espera que haja a volta, o início desse processo, e junto com isso vai vir também a Lei Aldir Blanc, que já foi constituída, a Paulo Gustavo, que houve um impedimento também pelo governo Bolsonaro, houve um impedimento, porque isso era para ser aplicado imediatamente, agora, a partir de janeiro de 2023. Mas a boa nova é que houve, mais uma boa nova, é que houve a aprovação de uma medida provisória que amplia a vigência do Plano Nacional de Cultura. Isso é muito bacana, porque ele era para ele era para acabar agora, em 2022, dezembro, e nessa medida provisória foi prorrogado, e é justamente o tempo para que haja uma formulação do novo plano. A medida provisória é 1129, agora de 2022, que amplia de 12 para 14 anos a vigência do Plano Nacional de Cultura. Na prática, a medida provisória transfere a elaboração do Plano Nacional de Cultura, que vai substituir o atual, né, de 2013, para o novo mandato presidencial. É justamente isso. Importante. E é muito importante a continuidade num ambiente democrático, num ambiente que valoriza a cultura, né? Porque imagina você criar um plano de cultura sem ter o respaldo, a simpatia do governo. Então, é uma coisa complicada. Então, a importância disso também
E aí a gente precisa entender o CPF, né? O CPF que eu falei para vocês é justamente o conselho, o plano e o fundo. É só para a gente voltar aqui e ficar um entendimento perfeito para a gente dar continuidade. Só para vocês lembrarem, tá? CPF, conselho, plano e fundo. Isso deve ser aplicado em nível federal, estadual e municipal. E agora com a Paulo Gustavo, muito desses municípios vão precisar estruturar esse sistema para poder receber os recursos, entendeu? E mesmo que eles não tenham, eles podem até receber, mas vão ter que se comprometer em fazê-lo, em instaurar esse sistema no município ou no estado. Eu não sei bem quais são, se existe ainda algum estado que não tem o CPF, né? E depois tem outro desentrave, porque é justamente a nossa retomada. Então, fica junto aí, não sai, vê tudo, cansa um pouco, né? A gente conversa muito, mas tô falando aqui tudo que você precisa saber. Então, fica junto aí. Então, o parágrafo único. As ações executadas por meio, porque veja só, é muita grana que vai entrar a partir de 2023 para a cultura. Justa, com justeza, porque a gente precisa disso. O Brasil precisa voltar a produzir arte, precisa atender a milhões de pessoas que vivem disso, porque existem os empregos secundários, não é direto, mas são dependentes dessa cadeia produtiva. Então, de suma importância. Fica aí. Vê só. Então, são 3 bilhões 862 milhões de reais para serem aplicados de forma emergencial, porque por conta do que eu falei da pandemia, né, e do problema econômico do país. Então, os recursos vão ser destinados e executado de forma descentralizada mediante transferência da União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, que é justamente quem é que recebe isso? No município, o fundo do município, CPF, o fundo do município. Por isso a importância de ter, porque agiliza isso. Então, se seu município não tem, procure saber. Se seu município não tem fundo de cultura, procure aí a gestão, fala com a gente aqui, manda uma mensagem para ver se a gente consegue chamar pessoas para dar um suporte para vocês aí. Porque tem, junto comigo aí, tem uma equipe, um time fantástico do Brasil todo, né? Pessoas assim de vários lugares do Brasil que sabem até muito mais do que eu. Eu tenho uma ideia, eu estou falando para vocês assim, bem de forma geral, mas as pessoas, tem pessoas que trabalham com a gente aqui que são excelentes para fazer essa instauração em nível de município, né? Então, o que é que acontece? O plano de ação referente aos recursos não vai embora, não vai embora. Deverá prever quais as ações emergenciais. Então aqui o que eu tenho na lei, assim, o que é que acontece é justamente esse valor enorme vai para a cultura, mas assim, é tudo muito bem constituído, porque quando se gasta alguma coisa dentro desses orçamentos, tem que ser detalhadamente é, retornado ao Estado e depois à federação, ao nacional, ao âmbito nacional, né? Ao federal. Então, apesar de que existem, eu vou falar para vocês também daqui a pouco, existem umas situações em que o, o município não age como deveria agir. Existe em nível de estado também, mas em município principalmente, infelizmente. Mas é por isso que existem os conselhos, porque os conselhos têm que trabalhar nisso, porque o conselho ele é consultivo,
e também é fiscalizador. O Conselho de Cultura de um município também é fiscalizador. Apesar daquela questão que eu falei para vocês, onde o governo tem muita força, mas não tem toda a força. E é uma construção, não é uma coisa fácil. Não é uma coisa que vem de mão beijada, não. É uma construção que a sociedade civil, principalmente os artistas, tem que estar sempre nos conselhos de cultura, tem que estar observando, participando deles, para que seja transparente as transferências de fundos, as aplicações de fundos. Então, é isso. Então, para facilitar o entendimento de vocês, eu vou falar assim, só os passos bem, bem objetivamente, né? Depois da promulgação, né, em julho, passam-se a se contar os prazos legais, né? Estados, distritos federais e municípios podem optar por receber os recursos audiovisuais ou do artigo 8, outras áreas artísticas e culturais. É porque é porque a Lei Paulo Gustavo, ela é 70% do valor daqueles 3 bilhões e pouco, 70% do valor é para a área de audiovisual. Então será repassado, mas existe também Aldir Blanc. Então amplia-se bastante para todas as áreas, vai ter recursos. Então assim, o que acontece que os gestores precisam saber também, tem a plataforma Mais Brasil, é onde os gestores do governo devem ali cadastrar, regulamentar o seu CPF da cultura. Então, é bastante importante que façam isso, certo? Então, os prazos seriam esses, né? Seriam, como falei, iniciava em dezembro, ia ser até março, né? Mas aí houve uma medida do governo Bolsonaro que vetou a aplicação desses recursos. Muita gente tem. Mas, felizmente, agora com o novo governo, vai ser retomado. Vai ser retomado. Então, assim, eu vou falar sobre primeiro a medida provisória que adiou o repasse da lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc, que a gente está falando dela agora, e deveria ser já repassado até março de 2023, de dezembro até março de 2023. Já era para estar acontecendo isso, mas o governo adiou através de uma medida provisória. Então, foi publicado na medida 1135, agora em 2022, e adiar os repasses aos setores da cultura e de eventos previstos em 3 leis criadas por conta da pandemia. A Lei Complementar 195 de 2022, a Lei Aldir Blanc e do PES, que é outra lei também que beneficia a cultura. Então, nas 3 leis, a medida provisória datada da sexta-feira, dia 26 de julho, introduz a expressão fica a União autorizada, o que na prática retira do texto em vigor o caráter impositivo. Na Lei Paulo Gustavo e na Lei Aldir Blanc II, o texto original dizia que a União entregará. Existe uma diferença enorme nisso. O Estado a estados, Distrito Federal e municípios repasses de, respectivamente, 3 bilhões e 800 milhões de reais. Então, além disso, nos 3 casos dessas leis, a medida provisória dispõe expressamente que serão respeitadas as disponibilidades orçamentárias e financeiras de cada exercício, o que, em tese, permite não realizar o repasse sob o pretexto de falta de recursos. Você está entendendo a jogada?
A notícia boa é que a comissão, agora em dezembro, do novo governo, aprova o projeto que estende até o final de 2023 os prazos da Lei Aldir Blanc, desculpe, da Lei Paulo Gustavo. E, ao mesmo tempo que obrigava os recursos a serem gastos até março de 2023, mas foi vetado, então não tinha tempo para a gente fazer isso. Então, a nova comissão, que já está se preparando para assumir agora em 1º de janeiro de 2023, ela já aprovou, já está aprovada na comissão o projeto que estende para dezembro de 2023. Então, aí sim vai ter tempo, e aí esses 3 bilhões e 800 milhões vão poder serem aplicados na cultura como de fato é justo. Então, a Comissão da Cultura da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei complementar de 112 de 2022, que prorroga até o final de 2023 o prazo para que estados, Distrito Federal e municípios executem os recursos federais previstos na Lei Paulo Gustavo de apoio a atividades e produtos culturais. Então é isso, gente. Tem mais coisa, tem mais coisa. Só para ficar perfeito mesmo o nosso entendimento, só para ficar perfeito o nosso entendimento, né? Eu queria que ânimo, ânimo, primeira coisa, agora é ânimo. Eu tenho para falar para vocês. Continua, vamos ficar até o final, porque falta pouco para a gente terminar isso com chave de ouro. A Lei Paulo Gustavo, certo? Vai ser a maior transferência da história para a cultura, diz coordenador do grupo de transição. A maior transferência na história para a cultura. Então, imagina 2023 como vai ser importante, como vai ser bom você participar desse processo. Entra com a gente lá no Fenicultura, desenvolve o teu projeto com a gente, entendeu? Não paga para fazer isso. Não paga aí a gente, inclusive você pode participar do nosso próprio projeto, a gente trabalha junto, a gente discute sobre as políticas, a gente conhece pessoas, a gente se diverte e a gente fica de olho no que está acontecendo, participando dos conselhos municipais, que é muito importante, e aí esse 3 bilhões e 400 milhões, mais alguns, eu acho que mais de 1 bilhão, que vem de outros fundos, você aplicar 2023 e você vai ter isso. Curte aqui o canal, entra, se inscreve e até a próxima.